Oi para todo mundo, vamos agora falar da laqueadura tubária. Eu vou dar uma palhinha de vasectomia, mas o foco aqui é a laqueadura, que é a cirurgia definitiva para nunca mais ter filho. Lembrar que essa é uma aula informativa, não substitui uma consulta médica e eu não me responsabilizo por você usar método anticoncepcional sem consulta. Antes de tudo, eu quero começar com uma história rápida, prometo que é só esses slides de história, mas é que eu preciso informar isso aqui para vocês. Até 1995, gente, não tinha nenhuma lei que regia a laqueadura no Brasil. Então, é muito comum a gente comentar como que é a lei atual e a pessoa fala assim, minha mãe, não, minha avó fez não sei o quê. Se foi antes de 1995, era paciente e o médico que decidia ali como que eles iam fazer essa laqueadura, com que idade, não interessa. Existem pacientes com 18 anos que fizeram laqueadura com um filho só, tem umas histórias assim antigamente, dependia muito do médico, do que aconteceu ali no dia. Em 1996 é lançada a lei, né, do planejamento familiar no governo do Fernando Henrique Cardoso, que é a lei que valeu até 2023. Então é uma lei assim, extensa, grande, bem documentadinha, e é a lei que fez o nosso país, né, seguir o planejamento familiar direito. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, ela é aprovada no governo Bolsonaro e começa a valer no presidente Lula, né? Ela começa a valer 6 meses depois. Nós tivemos mudanças drásticas na lei e vocês vão aprender o que foi essas mudanças. Então, primeiro, a lei antiga. Eu acho sempre importante falar como que é a lei antiga para vocês saberem, né? Nunca precisou ter filho, viu, gente? Isso é a coisa mais importante e mais triste, porque realmente a gente sabe a luta que é para uma mulher sem filhos conseguir uma laqueadura, conservadorismo, médicos que não estudam, que não conhecem a lei, mas a lei nunca falou isso, nem na lei lá que foi aprovada em 96, não falava que mulher tinha que ter filho. A lei falava que a mulher tinha que ter 25 anos ou 2 filhos vivos. Muita gente achava que era 25 e 2 filhos, se não tivesse 2 filhos, não podia ter, não tem disso. Fez 25 anos, podia ter laqueadura numa boa, é isso que a lei sempre falou, é isso que a gente, médico que seguia a lei, sempre fez, mas eu sei a luta de muita mulher que não conseguiu por conta disso. Era proibido fazer laqueadura durante o parto. Laqueadura durante o parto era crime, só com 2 exceções. Paciente que já tinha 2 cesarianas e estava indo para a 3ª, 4ª, 5ª, aí podia fazer, ou em casos de altíssimo risco com assinatura de 2 médicos. Pré-eclâmpsia, uma pressão alta, uma diabetes, isso não é alto risco que justificava uma laqueadura, viu, gente? Alto risco é embolia pulmonar, síndrome HELP, vai parar numa UTI, hemorragias gravíssimas, isso é que era considerado muito sério e precisava da assinatura do parceiro. Lembrar que tudo isso aqui também serve para vasectomia, viu? Vasectomia também nunca precisou ter filho, também era 25 anos ou 2 filhos, também precisava da assinatura da parceira, né, pro homem fazer a vasectomia, não tinha questão do parto, porque o homem não pare, né? Beleza, então essa é a lei antiga, vou falar para vocês agora a lei nova de 2023, o que mudou, mudou muita coisa. Nova lei de 2023, continua não precisando ter filhos, né? Mas como ela veio muito em pauta, eu acho que agora vai ser mais fácil das mulheres conseguirem. Vamos ver o que os anos nos guardam, né? A idade mudou, antes eram 25 anos ou 2 filhos, agora são 21 anos ou 2 filhos, então mulheres bem mais jovens já podem fazer a laqueadura e pode ser feita no momento do parto. Óbvio que a mulher tem que ter 21 anos ou 2 filhos e ela pode fazer a laqueadura ali na hora do parto. Seja ele parto normal ou seja cesariana. Se for cesariana, já é uma cirurgia, né? Se for parto normal, ela tem o partinho normal dela, tranquilo. A gente vai lá, faz um cortezinho no umbigo com anestesia simples, tira as trompinhas e tá pronto. Uma técnica simples, uma cirurgia rápida, não vai precisar nem de remédio para dor no pós-operatório. Uma coisa importante é que você não pode chegar no hospital no dia e falar assim, eu decidi fazer laqueadura. Não. 60 dias antes do parto já tem que estar avisado, já tem que estar documentado, tem que estar tudo certo para você fazer a laqueadura. Não pode ser uma decisão de supetão, viu? E agora não precisa mais da assinatura do parceiro. É uma decisão exclusiva da mulher ou exclusiva do homem. Se ele quiser ir lá e fazer a vasectomia dele com 21 anos de idade para frente, ele já pode. E a mulher também já pode fazer a laqueadura com 21 anos para frente. Beleza? Então, mudanças importantíssimas no cenário da laqueadura no Brasil. Uma coisa que continua sendo crime é isso aqui. Indicar cesariana somente para laqueadura ainda é crime no Brasil. Então, paciente que não tem indicação de laqueadura em serviços públicos, que não tenha cesárea a pedido, não podem indicar cesárea só para fazer laqueadura. Se a paciente tem um serviço ou um médico e ela tem direito de escolha, né, no Brasil alguns locais permitem, no SUS e nós médicos particulares a gente segue a escolha da paciente numa boa. Se a paciente quiser cesárea, pelos motivos dela, e aí quer laqueadura, tudo bem, a gente pode ir lá e fazer. Agora eu, médico, falar não, se quer laqueadura, só pode ser cesariana. Isso ainda é crime no Brasil, beleza?
para não aumentar demais a chance de cesarianas desnecessárias, né? Visto que uma cesariana é uma cirurgia muito maior do que uma laqueadura, né? Não compensa ter cesariana para ter laqueadura. Muito melhor você ter o parto normal e fazer um corte pequenininho para laqueadura, não dói nada. Vamos falar de técnicas de laqueadura? Acho importante por causa dessa aqui, ó. A salpingectomia. A salpingectomia é uma técnica atualmente preferível, porque ela provavelmente é mais eficaz, porque ela provavelmente reduz a chance de câncer de ovário. Então pode ser usado a salpingectomia como uma técnica de laqueadura, que é retirar toda a trompa. Só que, gente, retirou toda a trompa. Aqui é não reversível mesmo. Você pode chorar, pode rezar, pode fazer o que você quiser, que não tem como o médico ir lá e criar uma nova trompa. O corpo pode criar um novo caminho e ela falhar. Isso pode acontecer. Mas a gente querer fazer é impossível. E uma coisa importante é que ela é uma técnica mais difícil. Então é muito raro a gente conseguir fazer uma salpingectomia, por exemplo, numa cesariana. Porque na cesariana os vasos do útero estão muito dilatados, estão grandões, eu não consigo separar toda a trompa. Então isso aí já tem que ser avisado para o paciente antes. Uma paciente com laqueadura agendada sem estar grávida, geralmente a gente consegue fazer salpingectomia. Na gravidez, na cesariana ou pós-parto, dificilmente a gente vai dar conta de fazer uma salpingectomia, certo? Nessas situações a gente vai fazer a técnica clássica, que é a Pomeroy. O que é a Pomeroy? Amarra dos dois lados, corta dos dois lados e tira o miolo ali da trompa. Obviamente, se você tira menos trompa, ela pode falhar um pouco mais, né? Afinal de contas ali, ó, pode ligar de novo, o corpo pode criar um novo caminho mais facilmente, só que essa aqui ela é passível de reversão. A gente sempre vai fazer laqueadura em pacientes que não querem ter filho de jeito nenhum, nunca mais na vida, mas se um dia arrepender, aqui tem chance baixa, cara, e não é coberta pelo SUS nem por plano de saúde, mas a gente pode tentar alguma coisa. Na salpingectomia, a gente não pode tentar nada, beleza? A melhor via é a videolaparoscopia, a gente faz os furinhos na barriga porque dá menos dor, dá menos perda sanguínea, a recuperação é melhor e tem a mesma eficácia de fazer um pequeno corte na barriga, mas geralmente a videolaparoscopia é um pouquinho mais cara. Então é uma escolha aí, tem que sentar e conversar com o seu médico, ver que técnicas que ele faz, como é que ele funciona, e as duas vias funcionam do mesmo jeito, só que essa aqui é mais tranquila. Essa aqui é uma pergunta que sempre me fazem, né? Laqueadura altera a menstruação? Gente, a resposta é não. Laqueadura não altera a menstruação. A gente tem algumas confusões aqui nesse cenário que já foram vistas no passado e os estudos mais novos viram que eram algumas confusões que são o seguinte. Primeira, a maioria das mulheres usa algum método anticoncepcional hormonal. E o método anticoncepcional hormonal, ele diminui o fluxo. Aí na hora que ela faz a laqueadura, depois ela não usa mais o método hormonal, ela passa a conhecer o próprio fluxo e muitas vezes ela não gosta do que ela vê. Sangramentos bem maiores e tudo mais. E isso aqui eu percebo demais na prática. O passar dos anos, vem mioma, vem pólipo, aumenta a chance de adenomiose, cesariana, aumenta a chance de adenomiose, endometriose, tudo isso vai acontecer. Então eu já vi muita mulher falando assim, nossa, depois da laqueadura eu aumentei muito o fluxo. Quando é que foi sua laqueadura? 14 anos atrás. Será que foi realmente a laqueadura ou será que foram os 14 anos de vida que se passaram, né? Um útero que já está um pouco mais velho e com mais chance de estar doente. Então, via de regra, a laqueadura não é a culpada por aumento de fluxo menstrual, beleza? Aqui um ponto muito importante, gente, que a gente tem que levar muito em consideração é o arrependimento. Deixa eu trazer alguns dados para vocês verem. Ó, mulheres que fazem a laqueadura com 25 anos de idade arrependeram 18 vezes mais do que quem fez a esterilização aos 29. O estudo foi feito com 25, porque a lei brasileira até agora, em março, era até 25 anos. Então, vocês vejam que quanto mais jovem a paciente, mais chance de arrependimento. 18 vezes, é muita coisa a mais, porque a taxa de arrependimento não é tão baixa assim. A maior taxa de arrependimento foi naquela paciente que teve o procedimento realizado no parto ou nos primeiros 45 dias pós-parto. Então, aquelas mulheres que tiveram uma laqueadura próxima da gravidez. Por quê? Na gravidez, quase nenhuma mulher quer ter filho. Outro, né? Ela quer aquele filho, mas ela fala, não, esse aqui é meu último. Pelo amor de Deus, eu não quero ter outro. Mas passa 2, 3 anos, a vida se acomoda, tudo volta ao normal e vocês, muitas vezes, querem ter outro filho. Então, não é um momento bom para fazer laqueadura. A lei permite, nós médicos de verdade vamos seguir o desejo de vocês. Claro que não é porque muita gente arrepende que você vai arrepender, mas você precisa saber que essa chance é alta. Vamos falar um pouquinho mais de arrependimento. Ó. Até 92% das pacientes que solicitam uma reversão da laqueadura, ou seja, 9 em cada 10, perderam um dos filhos. Então isso é muito importante. Eu sempre falo isso com as minhas pacientes. Se o seu filho morrer
Pode acontecer. Acidente de carro, câncer, né, leucemia, as coisas acontecem, as pessoas morrem. Se morrer, você vai ficar satisfeita? Sem nenhum filho, ou só com um, ou só com dois, ou, né, independente do que ela queira? Aí a paciente fica bem pensativa, tem que pensar. A taxa geral de arrependimento é de 12% e basicamente ali, ó, isso aqui é outro estudo. Menos de 30 anos, 20%, mais de 30 anos, 5%. Então você veja que a taxa de arrependimento em mulheres mais maduras, acima de 30 anos, é baixinha, 5%. Em mulheres entre 18 e 24 anos, uma taxa de arrependimento de 40%, quase metade das mulheres vão arrepender. E sabe o que teve mais ligado com arrependimento? As mulheres marcaram nos questionários que os médicos não orientaram sobre outros métodos. Por isso que eu coloquei a logo aqui, né, do nosso curso. A paciente não sabia que o Implanon era mais seguro que a laqueadura, não sabia que existia um DIU sensacional para fluxo, para cólica, que é o Mirena, ela não sabia que o DIU de cobre falha quase a mesma coisa da laqueadura, ela pode tirar quando ela quiser. Muitas vezes os pacientes acham que existe pílula, camisinha e laqueadura. E não, vocês estão aprendendo aqui que existe uma infinidade de métodos anticoncepcionais. Então, o nosso papel como médico é orientar tudo isso para a paciente muito bem orientado e, claro, se ela quiser seguir, né, marcar bonitinho 60 dias para ela pensar bem e aí a gente pode fazer a cirurgia. Uma palhinha sobre vasectomia, né, que a gente vai lá no saco do homem e corta os ductos deferentes, que não vão deixar o espermatozoide subir. É muito mais simples, é feito com anestesia local, é mais eficaz do que a laqueadura e tem bem menos complicações, afinal de contas não tem que abrir barriga, é anestesia local. Então, se vocês são um casal bem unido, bonitinho, convence ele a fazer vasectomia e escapa aí da laqueadura. Se não tem outro jeito, beleza, a gente faz a laqueadura sem nenhum problema. Taxa de falha, aqui a laqueadura, uma falha a cada 200 mulheres de forma geral. A salpingectomia, que é a retirada total das trompas, provavelmente é mais segura. Tem um estudo em andamento avaliando isso. Assim que ele sair, vocês vão ser as primeiras a ficar sabendo, para a gente descobrir se realmente falha menos, mas a gente já tem as parciais e falha bem menos, viu? Parece. E a vasectomia, uma falha a cada 1.000 homens, então muito seguro. Aqui a gente vai para o pódio total, né? A gente está ali no pódio nos 4 mais seguros. Ó, laqueadura, o 4º método mais seguro que existe, e a vasectomia, o 2º método mais seguro que existe. Então, claro, né, gente? Uma cirurgia tem que valer a pena. São métodos muito seguros, mas como nada nessa vida, não é 100%. Beleza? Então, até a próxima.